Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto que ninguém gosta. É o nosso principal defeito. A gente não gosta de descobrir o nosso principal defeito. E geralmente as pessoas não gostam que seja mostrado para elas algum defeito que elas acreditam que não tenham. Mas nós às vezes não somos capazes de ver os nossos próprios defeitos. Mas você sabia que aqueles defeitos que não vemos em nós são geralmente aqueles que nós apontamos nos outros? Então aí já está uma dica para descobrir o nosso defeito. Mas você sabia também que nosso defeito também é o nosso salva-vidas? Eu vou contar agora para vocês a história do ogro Desforno. É um ogro que ele acreditava que era muito bonito e vivia feliz assim. E ele nunca tinha se visto no espelho. Até que então ele se viu no espelho e começou aí a sua tragédia. Por isso, muitas vezes, nós somos acostumados a ter aquele apoio do nosso ego e muitas vezes vem de lá alguma parte da nossa autoestima, alguma confiança que nós temos, sendo daquele jeito, que compõe o nosso ego. E o nosso ego, ele tem sempre uma base de apoio, ele tem um pilar que dá sustentação para ele. E todos nós temos um defeito que é o principal, e os outros são todos derivados deste defeito principal. Mas, da mesma forma como as raízes de uma árvore, eles ficam lá escondidos. Não é fácil reconhecer, é mais fácil que os outros o descubram. É mais fácil que os outros descubram nossos defeitos. Mas como eu disse, eles são nossos salva-vidas muitas vezes. E então, se nos é mostrado muito de repente, talvez aconteça que nem com um ogro, né? Porque nós somos acostumados a viver com um certo ego e que quando perdemos, ele, como eu disse, é uma base de apoio muitas vezes, e quando perdemos, podemos acabar perdendo também a autoestima, a segurança que tínhamos e nos ver perdidos na vida, porque por um certo lado nós não sabemos mais quem nós somos, qual seria o nosso propósito, as nossas motivações. Então não se pode tirar o salva-vidas de quem não sabe nadar. Até porque, em certos níveis da vida, o ego ele é um protetor. Ele tem diversas utilidades. Quando a gente não sabe quem a gente é, então, logicamente, a gente acaba criando um agente, criando um nós. E o ego vai se baseando em tudo isso que a gente acredita ser a gente, né? E se então a gente diz, não somos nada disso, de repente, a gente fica sem apoio e sem essas bases. Então, em certo ponto, o ego ele é esse protetor, esse salva-vida. Porém, se a gente quer ascender mais os degraus da evolução, nós temos que deixar este acessório de lado e aprender a nadar. E aprender a nadar, neste caso, significa a compreensão de que tudo somos nós, de que tudo é um. E também significa viver de acordo com os princípios universais, viver de acordo com as leis fundamentais do amor. Significa viver em amor. E daí tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Mas então, quando vemos um defeito, quando descobrimos um defeito em nós, ou quando nos é mostrado um defeito que a gente pensava não ter, então acontece algo muito bom, que é a consciência daquilo, de que a gente toma consciência daquilo, a nossa consciência ilumina aquela questão. Nós tomamos consciência e deste modo cria-se uma rachadura no pilar do nosso principal defeito. Então, descobrindo os nossos defeitos secundários derivados deste principal, nós vamos aos poucos chegando próximos do nosso principal defeito. Com este processo nós vamos aprendendo a nadar e quando chegarmos lá nós já vamos estar muito mais preparados para lidar com o nosso principal defeito. E é desta forma que pouco a pouco nós vamos aprendendo a nadar, descobrindo nossos defeitos secundários ou as coisas que podemos melhorar, aquilo que os outros nos mostram, aquilo que nós percebemos. Vamos dando luz da consciência sobre estas questões, então ficando consciente delas, nós vamos começando a lidar, vamos começando a ficar auto-observadores e quando vemos, nós já estamos nadando e muito mais próximos de quem realmente somos. E aí vem então a segunda parte do nosso vídeo de hoje, que é o extremismo mental. Aonde o extremismo mental tem a ver com isso? É claro que ele também pode ser um defeito de muitos de nós, porque eu noto muito a existência do extremismo mental nas diversas questões da vida. Então nós nos perguntamos, o ego é uma coisa boa? Porque em determinados momentos ele nos ajuda, ele é um salva-vidas, ele é um apoio para que enfrentemos outras questões ou para termos outras experiências? E eu digo que sim, o ego ele também é bom, ele tem seu papel, da mesma forma como nós precisamos abandoná-lo, da mesma forma como nós precisamos abandonar todas as coisas que não são umas boias temporárias. E aí é a questão que eu quero chegar do extremismo mental, porque as coisas elas não são 880. Muitas pessoas pensam que se não é preto, é branco, que se não é bom, é ruim, que se não é verdade, é mentira, que se não é certo, é necessariamente errado, e que se não é Deus, é o diabo. Porém, o meu mentor ele fala uma frase que eu demorei muito tempo para entender. Ele diz
não existem regras. Porém, tem aquela outra frase que diz, né, que toda regra tem a sua exceção. E se toda regra tem a sua exceção, não existem regras, não é verdade? Por mais que o ego seja uma coisa ruim para nós, ele tem sua função, tanto é que ele existe. E não devemos pensar que por uma coisa não ser isso, ela tem que necessariamente ser outra coisa. Da mesma forma como quando damos nossas opiniões, por exemplo, no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a técnica da conquista da autoconsciência. Muitos comentários vieram falar de que era pura besteira, que era bobagem, de que nada daquilo funcionava, que lá não adianta. Outros falaram até que absurdo, em pleno século XXI, pessoas ainda acreditam neste tipo de coisa. Porém, é muito provável de que a pessoa não tenha testado a técnica, nem mesmo feito o primeiro passo do exercício, mas ela deu uma opinião, como verdadeira. Então, todas as coisas são o equilíbrio. Nada é extremo para um lado, extremo para o outro. Todas as coisas têm uma perspectiva de acordo com o ângulo de que é vista, de acordo com o posicionamento que ela é colocada, ela tem uma utilidade. E algo que não é bom para nós, muitas vezes pode ser bom para os outros. E algo que a gente acha desnecessário, para outros pode ser útil. Bom, pessoal, era essa a minha mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.